E o contrato de namoro, ele serve exatamente para você definir qual que seria o regime de bens se eventualmente aquela relação, que seria um simples namoro, se torne uma união estável. É verdade que a união estável hoje, ela pode começar a qualquer tempo. E você nem saber que está vivendo uma união estável. E aí, se vier a ser configurada essa união estável, qual que é o regime de bens daquela relação? Então, o contrato de namoro, ele serve para aqueles casais que querem definir um regime de bens caso aquela relação, que hoje é um simples namoro, se torne uma união estável. E principalmente serve para proteger o seu patrimônio. Assim, as pessoas estão namorando, uma perde um emprego, fica desempregada. E aí a outra, por um tempo, vai ajudando aquela pessoa que está desempregada, vai assumindo essas despesas daquela pessoa, criando-se uma dependência econômica. Certo. E aí aquela pessoa cansa. Não, eu não namorei para isso, para ficar bancando a outra pessoa, vou terminar. Aquela pessoa que estava com aquela dependência econômica entra na justiça para pedir o quê? A configuração de uma união estável, para pedir inclusive alimentos, o que é possível, porque criou-se uma dependência econômica, entendeu? Entendi. Então é para evitar esse tipo de situação, inclusive, que o contrato de namoro existe. Ainda existe muito preconceito com relação ao contrato de namoro, né? Então, realmente, para você chegar na pessoa e falar, eu gostaria de fazer um contrato de namoro, você precisa estar muito bem orientado. E, principalmente, aquela pessoa precisa ter o mesmo objetivo de vida que você, né? Para poder partilhar daqueles mesmos ideais. Se tem os mesmos objetivos, é simples. Estamos aqui em um relacionamento amoroso nesse momento e eu gostaria muito que isso ficasse mais sério. Não temos o interesse de formalizar por enquanto, mas vamos supor que naturalmente a nossa relação fique mais séria. E aí, a gente pode estar formalizando aqui alguns pontos que, caso essa relação nossa vire uma união estável, a gente possa defender algumas questões. A sua preocupação não é que a sua relação se torne uma união estável e, simultaneamente, configure o regime de comunhão parcial de bens estabelecido naquele pacto, que independente daquele relacionamento se tornar simultaneamente uma união estável, é o interesse das partes que o regime seja prevalecido, vai prevalecer o que está no contrato. Mas como todo contrato tem um prazo de validade. Então, a nossa orientação para que seja um documento mais seguro é que seja renovado, como todo e qualquer contrato. De uma forma geral, o contrato de namoro hoje, ele atende às necessidades das pessoas que querem fazer o quê? Preservar o seu patrimônio. E para isso, você está ali pensando num futuro. Aquela relação atual, ela é um namoro, é uma relação amorosa, vocês estão conhecendo. Mas futuramente, você que é uma pessoa mais experiente, mais preocupada, principalmente com relação ao seu patrimônio, pode se deparar com uma situação muito preocupante, que é o quê? A partilha de bens. É uma configuração de uma união estável não tão desejada, em que você pode ter que partilhar todo aquele patrimônio que foi construído durante aquela relação. Então, para vocês que têm esse tipo de preocupação, né, que tem aí um patrimônio já constituído, que pretende preservar esse patrimônio, o contrato de namoro serve para você, que gostaria já de pensar no futuro e se precaver com relação a uma possível partilha de bens. E nada mais é do que um contrato simples que precisa seguir os requisitos formais de um contrato para ele ser válido. Não impede que a sua união estável seja configurada, mas pode sim garantir que o regime de bens declarado naquele contrato seja o regime de bens que venha a prevalecer daquela relação, caso, infelizmente, ela seja rompida.